Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina a paz que excede todo o entendimento que é desviar do mal, é quando estamos com a mente de Cristo e o coração sendo purificado e santificado, porque os puros de coração herdarão o reino dos céus. Muitos por estarem segundo o mundo, com a mente segundo o padrão deste mundo e não consegue ser alcançado por aquele que podia os justificar, ele disse: pensais que vim trazer paz ao mundo? Vim trazer espada, dissensão, ira, porque dele é a ira e a vingança. Os ímpios que seguem rejeitando o nosso Senhor, confiam em seus deuses impossíveis de o justificar, não tem paz por rejeitar. Ele disse: aquele que me rejeita, eu o rejeito diante do meu Pai e dos anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Se não tem o nome escrito no livro da vida, e fazer a vontade do Pai, que diz: este é meu Filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, não se consegue ser justificado. O Pai não julga, concedeu ao Filho o julgamento. Ele nos ensina do pecado, porque aqueles que perseverarem segundo o padrão deste mundo não me verão mais, pois ele foi justificado para o Pai. Da justiça, porque ele alcançou o sábado, o descanso do Senhor, o Shabat, aonde atualmente, por estar no trono, no centro do trono, ele não tosqueneja, assim como nós que estamos falando pelo seu Espírito, trabalhamos constantemente porque estamos em unidade com aquele que fez um. O Pai fez um através do Filho e não tosqueneja. E nós também estamos constantemente a trabalhar, orando, vigiando e orando sem cessar, vigiando sempre em conformidade, vigiando e orando sempre em conformidade com o Espírito, porque ninguém se vigia por si mesmo. Ele é a nossa torre segura, a nossa torre forte, aonde em vão vigia o guarda, se não for o Senhor o sentinela. Tudo em conformidade com o seu Espírito. Por isso nós anunciamos, porque aqueles que rejeitam a verdade não estão autorizados para falar em seu nome, e a palavra diz que alguém se julgar ser algo e não sendo, está enganando a si mesmo. Nada adianta se não for ouvinte e praticante, está iludindo a si mesmo, porque usa a palavra em vão, porque se louva e o adora através das atitudes. A palavra nos diz que nos últimos tempos muitos iriam tropeçar. Ele seria assim como ele é para aqueles que nele depositam a confiança, sinal de salvação, onde, segundo a devida obediência do seu Espírito, os dias vão bens e longos nessa terra, ainda se alcance a vida vindoura. Mas seria contradição para muitos, aqueles que ainda que se anuncia a palavra não condiz, porque não se alcança o entendimento que é desviar do mal. A um é dados palavras de sabedoria, a outros de entendimento, que são aqueles que demonstram pelo bom proceder. Um culto racional, um culto de ação de graças, não é meramente marcar no templo feito por mãos humanas, mas é demonstrar glorificando tanto corpo, alma e espírito, incorruptível, através das atitudes dos quais ele nos conhece. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Os adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, assim como ele é espírito. Estamos adorando em espírito e em verdade, mas também glorificando através do corpo
segundo a natureza divina, que é segundo um corpo incorruptível, que não aceita a mentira e segue segundo a verdade, que é o Espírito, assim como corpo, alma e Espírito é incorruptível, demonstrando sempre pelo bom proceder. Assim, quando Jesus teve um encontro com aquela mulher no poço de Jacó, do qual ele disse: se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Ela disse: por acaso tu és maior do que Jacó, que cavou esse poço e deu de água para beber para nosso povo e os animais? Mas Jesus estava lhe falando de uma água transformada no vinho novo, de uma água espiritual, e aquele que é carnal não se compreende aquilo que é espiritual. Jesus estava falando da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, aonde aquele que tem o conhecimento, aonde segue na perseverança do nosso Senhor, está sempre saciado da palavra que é viva e eficaz, a água transformada no vinho novo, assim como ela disse, na verdade, nossos pais adoram em Samaria, mas dizem que deve ser em Jerusalém. Perdão. E Jesus disse: na verdade, vós adorais o que não conheceis, mas a salvação vem do judeu. Aquele que estava diante dela, da qual ele sim é a presença da qual nós temos que ter, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza. Aqueles que abandonam aquilo que ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram suas cisternas rachadas que não retêm água. Trocaram a dependência de estar humilhando-se diante do Senhor e estar o buscando para viver segundo o padrão deste mundo. Abandonaram aquele que podia os justificar. Assim como muitos dizem, não compreendem o que é o dom de justiça. Dom de justiça são aqueles que alcançam uma maturidade daquele que é a plenitude, segundo o alimento sólido, numa estatura mediana, aonde anuncia pelo seu Espírito, e ele é aquele que nos ensina. Aquele que o rejeita já está rumo à condenação, por rejeitar aquele que podia os justificar. Mas aqueles que aceitam e através das advertências acata as suas advertências, são aqueles que permanecem no caminho. São aqueles que trocaram uma cisterna rachada que não retém água e estão como a boca fala o que o coração está cheio. Está cheio da presença do nosso Senhor, do qual ele nos concede o dom de justiça, porque ele julgará não somente os mortos, mas também os vivos. Ele é juiz de vivos e de mortos. Por isso exortamos através do seu Espírito para que venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a paz que excede todo o entendimento, porque ele tem plano de nos fazer prosperar e não causar dano. Mas aqueles que estão segundo o padrão deste mundo já estão rumo à destruição e condenação. Assim vos diz o Senhor.